Meus amados, eu quero convidá-los para que abram as vossas Bíblias, desta feita, no livro de Neemias, capítulo de número 2, estaremos fazendo a leitura dos primeiros versículos. Neemias, capítulo 2, versos 1 a seguir. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Amém. Queridos, eu bem sei de estar me reportando a uma igreja que lê a Bíblia. Eu tenho aqui na minha retaguarda um grupo de pastores, todos eles ensinadores, teólogos, escritores, e conhecemos a palavra de Deus, se não, irmãos, como devíamos e precisamos conhecê-la, pois ela é tão importante e tão precisa ser estudada. Mas, entre os livros históricos da Bíblia, irmãos, eu destaco muito o livro de Neemias, visto que o seu conteúdo histórico nos revela, irmãos, um povo em diversos períodos da sua vida. No livro de Neemias, nós encontramos, entre tantos assuntos implícitos, a restauração da construção de uma cidade, por assim dizer, muros e casas, etc. Encontramos também a restauração da vida sociopolítica, econômica daquele povo. Também está registrado, irmãos, o que para nós é mais importante, é a restauração da vida espiritual daquele povo. Pois, amados, registra-se neste livro, amados, a princípio, um período um tanto difícil, calamitoso, que chama a nossa atenção, pois, por causa da desobediência do povo, Deus permitiu que Israel ficasse escravo por muitos anos. Era fruto da sua desobediência, mas a agressão foi tamanha que não somente atingiu a parte física, o patrimônio, muro, casas e algo semelhante, mas atingiu também de forma muito grande a vida espiritual daquele povo. Haja vista que os dias se seguiram, Jerusalém estava semi-destruída, ali havia monturos com certeza, e por muitos anos. Admira-me, irmãos, a posição daquele povo, como se acostumou a viver no meio daqueles, de tanta coisa destruída. E eu começo a pensar, amados, que a desobediência a Deus, o pecado a Deus, leva a criatura humana a tantos estágios, até de conformidade com coisa ruim. Esta é a pura realidade.
havia escombros, a vida ali era um tanto difícil. E eles se acomodaram naquela situação por dezenas de anos. Até que, irmãos, Deus o Senhor, por grande bondade e misericórdia, Ele faz a escolha de um homem. Há poucos instantes estudávamos sobre a escolha de Saul. E vamos pensar um pouquinho, amados, a escolha de um outro homem que, olhando para a sua biografia, Neemias, a Bíblia não diz que fisicamente ele era bonito. Não tinha. Também não diz que ele tinha um físico agigantado. Também não. Neemias também não era profeta. Neemias, eu digo, também ele não era um teólogo. Ele, meus queridos irmãos, não era alguém que tivesse uma cultura muito agigantada, que pudesse ser observado pelo governo de então. Mas esse homem simplesmente, irmãos, ele tinha no coração aquilo que era mais precioso aos olhos de Deus. Ele amava os seus irmãos. Queridos, esta é uma qualidade especial, aleluia, amar aos nossos irmãos. Quando Neemias recebe a visita de um seu irmão, e ele então pergunta o estado do povo, ele pede um histórico, e o seu irmão lhe conta o estado de miséria que vivia o povo, uma pobreza tremenda, uma vida sofrida, e ao ouvir tudo aquilo, o coração de Neemias se compungiu. Diz a Bíblia que ele simplesmente foi orar e chorar, e ele orou por um período grande, 4 meses, orando a Deus. Queridos, não sei o que passava na mente daquele homem, mas o seu amor pelos seus irmãos era tamanho, queridos, que ele se prostrou naquela condição, naquela situação tão triste para o seu coração, orando a Deus, irmãos. Mas ele era simplesmente um copeiro do rei, não é? Você lê a biografia do Saul, é diferente, né? O Saul vinha de uma família bonita, né? Ele simplesmente, o Neemias, era um simples servidor do rei. Pelo que lemos, era alguém que gozava da confiança do rei. Artaxerxes, pelo que lemos, ele gostava do Neemias. Haja vista que diariamente, quando Neemias via para servir o vinho, a bebida, certamente eles trocavam de palavras, era o rei com súdito, mas alguém de confiança, e a confiança era tamanha que, no dia que Neemias estava sofrendo aquela pressão tão grande, por causa da miséria sofrida pela sua família, os seus irmãos, o rei notou que ele estava abatido, semblante caído. Isto nos faz entender, irmãos, que o rei tinha uma certa intimidade, ele conhecia Neemias até pelo seu semblante. E quando ele se apresenta ao rei, o rei lhe diz: olha, o que está acontecendo? Você está com o semblante caído, rapaz? Você não está doente? O que está acontecendo? Ele então, irmãos, conta para o rei. A Bíblia, irmãos, ela é um tanto sucinta em detalhes, mas acredito que ele conta ao rei a situação que vivia aquele seu povo na sua terra. Meus amados, me chama a atenção, certamente que ali, irmãos, havia muitos outros homens importantes, devia ter muito engenheiro, devia ter muito economista, devia ter pessoas que entendessem de administração, e olha, ele escolhe alguém, e quando ele escolhe alguém, se ele não é, Deus o faz ser. É interessante. Foi assim que Jesus fez com os discípulos, né? Ele foi lá na praia da Galileia, escolheu aqueles pescadores toscos, e Marcos diz que Jesus disse: e eu os farei. Então,
O homem pode não ser, mas sendo escolhido por Deus, Deus o faz ser. Deus o transforma, Deus o enche de graça, Deus lhe dá sabedoria, Deus lhe dá visão, Deus lhe dá graça. Meus queridos irmãos, Neemias está diante do rei, amados, e o rei então lhe abre uma grande oportunidade. E Neemias, o que é que você precisa? O que me pedes agora? Queridos, este é o meu pensamento para uma breve palavra para você e para todos nós. Deus, o Senhor, escolheu você. Não sei quantos membros da sua família são salvos, são crentes. Talvez você seja o único, não tem problema, mas Deus escolheu você. Aleluia. A escolha de Deus não é errada. Deus escolhe certo. Glória a Jesus. Ele escolhe certo. E há uma coisa importante, meus queridos irmãos, que Deus escolhe, e quando é escolhido, se coloca à disposição da direção de Deus, Deus o coloca também no lugar certo. Aleluia. Deus o coloca no lugar certo. Glória a Deus. Ora, queridos, voltando aqui ao exemplo de Saul, eu disse aos irmãos que Saul foi um homem escolhido por Deus e tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Mas deu errado por quê? Por ele mesmo. Foi ele que jogou fora a oportunidade dada por Deus. Queridos companheiros, muitas vezes no ministério isso acontece. Alguém é consagrado por nós, está conosco, e de repente joga tudo quanto Deus joga fora. Ele pode ser grande, ele pode ser bonito, ele pode ter dinheiro, ele pode ser formoso, ele pode ser um grande teólogo, pode ser um grande falador, irmãos, mas se saiu da direção de Deus, foi reprovado por Deus, Deus o reprova e Deus o tira. Aleluia. Amados, as coisas com Deus são sérias. Deus é santo. Aleluia. E Ele não permite a sua glória, Ele não dá para ninguém. Ele não dá a sua glória para ninguém. A glória é dele, e é Ele que reina. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Que oportunidade. Estamos aqui esta manhã. Estamos na penúltima ceia do ano de 2019, e como este ano correu, eu não sei se é porque a gente tem muitos compromissos, muitas obrigações, e parece que os dias voaram. Já estamos, irmãos, no penúltimo mês do ano de 2019, e queridos, e que bom, estamos aqui na casa do Senhor, estamos aqui numa reunião nossa, numa reunião da família. Santa Ceia, irmãos, é uma reunião onde nós podemos abrir o coração, porque aqui estão aqueles que estão em comunhão com Deus. Viemos aqui, irmãos, para aferir a nossa fé e dizer para Jesus que continuamos servindo a Ele de coração. Aleluia. Mas estamos aqui, amados, e que bom seria para que eu e você nos colocássemos diante do Senhor. Aliás, há um conselho muito grande do apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Coríntios. Ele disse lá no capítulo 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E que bom, neste momento, eu, você, examinarmos a nós mesmos. Há um texto na Bíblia que diz que examine para ver se você ainda tem aquilo que recebeu. Pense como você está terminando o ano. O que você recebeu, o que você tinha em mãos no começo do ano, como está findando o ano? Comece a analisar. Naturalmente que nós, por sermos humanos, analisamos as coisas assim em todas as áreas. E é muito comum a gente começar aonde devia, terminando, né? Mas começamos a dizer que eu comecei, como é que eu comecei o ano? Financeiramente, como é que eu comecei? Eu trabalhava, como é que eu comecei? E a família, como é que estava? E os meus negócios, como é que estava? O que é que eu tinha? O que é que eu tenho? O que é que eu ganhei durante esse ano? O que foi que eu ganhei? O que foi que eu perdi? Afinal de contas, o que é que você tem nesse instante? Quando Deus queria tirar Israel, o povo hebreu, da escravidão do Egito, Ele escolheu Moisés.
E quando escolheu Moisés, que ele falou com Moisés, que Moisés deu uma desculpazinha, dizendo: não, eu sou meio pesado de boca, e o Senhor disse: ô Moisés, o que é que você tem? Eu tenho uma vara. Então, é o que você tem? Então, com o que você tem, eu vou usar essa vara. Você vai usar essa vara, e com essa vara você vai fazer grandes coisas. Meus queridos irmãos, Deus o Senhor, por ser Ele Deus de todas as coisas, Ele não precisa que você tenha muita coisa para lhe usar. Com pequenas coisas Deus faz coisas grandes. Lembra-se daquela pobre viúva que foi ao pastor dela perguntar o que é que devia fazer, que o credor estava em casa querendo levar os seus filhos em pagamento? Aí o profeta lhe perguntou: o que é que a senhora tem em casa? O que é que você tem ainda? Lembra-se? A unção de Deus na tua vida espiritual, aquele azeitezinho que Jesus te deu no mês de janeiro, olha para a tua botija, veja que quantidade de azeite ela ainda tem. Se está se acabando, cuidado, o noivo pode se demorar e a sua lâmpada pode se apagar. Se você pode agora, enquanto tem tempo, enquanto o Senhor está colocando diante de você uma grande oportunidade essa manhã, o Senhor está dizendo: o que é que você quer? O que é que você me pede agora? Você está diante do altar do Senhor. O céu está aberto esta manhã para todos nós, irmãos, nesta reunião. O Senhor está dizendo para você: o que me pedes agora? Anda aquela baixa aí, tu yama. O yama xariri condala. Aleluia. O céu está aberto. Ande yama secar. Aleluia. 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 O que é que você precisa? O que me pedes agora? Aleluia. Irmãos queridos, Neemias, amados, era um homem prudente. A Bíblia diz que ele orou ao Senhor. Ele foi conversar com Deus. O que é que ele deveria pedir ao rei? Aleluia. E ele vai apresentar ao rei. Irmãos, uma relação. Quando você começa a ler o que Neemias pediu, ele pediu coisas tremendas. Para o que ele era, um copeiro. Ele não era ministro da fazenda, não. Ele era copeiro. Ele pediu dinheiro, ele pediu autorização, ele pediu autoridade de governo, ele pediu, irmãos, olha, interessante, material de construção, enfim, irmãos, autoridade para quando, aonde ele chegasse, fosse recebido como autoridade do rei, que fosse sustentado e que todos abrissem o coração, abrissem o tesouro. Amados, na verdade, Neemias recebe do Senhor, do seu Senhor, o rei Artaxerxes, irmãos, olha, um tesouro de oportunidades. Olha, está aí na tua mão. Aleluia. Pense você. Veja o que Deus tem colocado na sua vida. Deus te deu um tesouro, meu irmão. Aleluia. Deus te deu um tesouro. O vaso é de barro, mas o tesouro veio do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Foi Ele que te deu. Aleluia. Guarda bem o que tens. Guarda bem o que tens. Aleluia. O que me pedes agora? Aleluia. Glória a Jesus. Ai, irmãos, aleluia. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, Jesus algumas vezes se colocou diante de pessoas e abriu assim um celeiro do céu. Ele, quando recebeu aquele cego, o Bartimeu, e disse: o que é que você quer, Bartimeu? O que é que você quer? Que me pedes? Aleluia. O Bartimeu, irmãos, além da cegueira, pedir esmola, não era rico, né? Certamente era pobre. Ele poderia ter pedido ao Senhor: eu quero dinheiro, eu quero. Ele simplesmente disse: eu tenho um objetivo na minha vida, eu quero ver. Quero ver. Meu irmão, minha irmã, peça a Deus para que Ele ilumine os seus olhos espirituais, para você enxergar a beleza e o valor da glória que Deus tem preparado para a sua vida. Bendito seja o Senhor. Aleluia.
Deus abre os teus olhos, para quando você abrir a palavra de Deus, você possa entender a beleza, a profundidade deste livro santo, e as mensagens preciosas, as promessas de Deus para a nossa vida. Aleluia. O que me pedes agora? Aleluia. Seja sincero no seu pedido. Seja sincero no seu pedido. Quando Salomão estava diante do Senhor, que o Senhor lhe abriu o tesouro, de Salomão: o que é que você quer? Peça o que você quiser. O Salomão simplesmente disse: Senhor, eu peço simplesmente, me dá sabedoria, me ensine a entrar e a sair no meio do teu povo. Esta é uma expressão muito simples, né? Ele estava dizendo: eu quero entrar, governar, saber estar, saber sair. Irmãos, aí Deus disse: Salomão, como você não pediu riqueza, eu não pedi tantas coisas que você podia receber, porque eu tenho para lhe dar, mas você pediu sabedoria. Eu vou lhe dar o que você pediu, mas vou lhe dar muito mais. Eu vou lhe dar muito mais. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, amados companheiros, minhas irmãs, estamos diante do Senhor. Diz o Senhor para você esta manhã: o que me pedes agora? O que é que você está precisando? Aleluia. Mas peça com sabedoria. Tiago disse que tem pessoas que não pedem sabiamente. Tiago disse que é como a onda do mar, vem na praia, quebra e volta e não acontece nada. Peça com sabedoria. O que é que você precisa agora? Glória a Jesus, aleluia. Está lembrado quando, irmãos, aquela pobre mãe que tinha aquela filha terrivelmente endemoniada, e ela procurou por todos os meios solução para o problema da filha e não encontrou. Falaram que Jesus tinha solução, ela procurou encontrar Jesus. Quando encontrou a Jesus, irmãos, Jesus, eu acredito até, irmãos, que ele testou um pouco da perseverança, porque, meus queridos irmãos, escute-me, o Senhor tem os seus planos com relação à vida de cada um de nós. É interessante que para uns você pede e Deus dá, para outros Deus fica olhando para você e diz: olha, segure um pouquinho. E você espera um dia, uma semana, um mês. Hoje eu vi aqui um testemunho de irmã que ela esperou 10 anos, mas ela ficou tão feliz que a alegria hoje é tão grande que é maior do que os 10 anos que ela esperou. Isso faz entender que a bênção que Deus tem preparado para lhe dar compensa todo o tempo que você ficou orando. Continua perseverando, continua pedindo, continua crendo. Bendito seja o nome do Senhor, e o Senhor vai te dar. Olha, irmãos, para os discípulos que acompanhavam Jesus, aquela mulher era inoportuna, era mulher que incomodava com seus gritos, ela era estrangeira, ela não tinha direito a nada, ela era um ninguém, porém Jesus a amava. Jesus a amava, testou mais uma vez a fé, testou mais uma vez a humildade daquela senhora, irmãos, e a sua necessidade era tão grande que ela abre o coração, se joga aos pés do Senhor, se prostra e diz: Senhor, olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Eu quero dizer para você, Deus não está lhe prometendo migalha não, Ele está lhe prometendo a bênção do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Migalha recebe o filho do cão, o filho do diabo, que está lá na cachaça, na droga, na prostituição, naquela vida miserável do pecado. Você está sentado na maravilhosa luz do Senhor. Deus está com a glória aberta para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que me pedes agora? Aleluia. Glória a Jesus. Ah, meus queridos irmãos, amados irmãos, Deus sempre deu oportunidade para o crente. Você sempre terá uma oportunidade diante dele. Interessante, irmãos, é interessante. Aquele com quem Deus faz um pacto. Escute, você fez, eu fiz, nós fizemos um pacto com Deus. Lembram-se quando você foi batizado nas águas?
No batismo do domingo passado, eu estava ouvindo, os pastores perguntavam para o candidato: você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador? Creio. Você promete servir-o fielmente todo dia da sua vida? Prometo. Ali você assumiu um pacto com Deus. Aleluia. Deus vela pelas suas promessas para cumprir. Deus não quebra o seu pacto, absolutamente não. Ele cumpre todo o compromisso que Ele assumiu com a sua vida. Deus vai cumprir, glória a Deus, aleluia. Agora, querido irmão, coloque-se na presença de Deus, aproveitando bem a sua oportunidade. Glória a Deus, é um conselho de Paulo: aproveite bem as oportunidades. Nós vamos encontrar, meus queridos irmãos, no ministério de Jesus, irmãos, a maneira como Ele preparou aqueles homens, os seus discípulos, não somente os 12, mas um grupo maior de 70, enfim, irmãos, foram inúmeros, que foram preparados pelo Senhor. E aqueles homens, queridos, eles entenderam que o que eles tinham era porque receberam do Senhor. E queridos, aquilo que Deus lhe dá, ouça-me, peça graça a Deus e sabedoria para saber utilizar o que Deus tem colocado na sua vida. 2 pontos, pense um pouquinho. Vamos pensar na vida material. Pense um pouquinho. Lembra-se quando você aceitou Jesus? Lembra-se? Tem pessoas aqui que vão se aceitaram Jesus, só Jesus sabe o estado que ele chegou. Só Jesus sabe como ele chegou. Mas teve, irmãos, o grande privilégio. Jesus lhe recebeu e lhe abraçou. A salvação, irmãos, ela traz consigo, queridos irmãos, olha, uma multidão de bênçãos que Deus dá à vida do crente. Você foi perdoado e salvo, você sentiu paz no coração, Jesus começou a abrir a porta e você começou a ser abençoado na sua vida física. Lembra-se? Você vivia numa tosse terrível, quase colocando o pulmão pela boca por causa do cigarro. Aceitou Jesus, Jesus te libertou e curou o teu pulmão também, glória a Deus, aleluia. O que tens? Tem um pulmão bom? Uma voz boa? Por que não glorifica a Deus? Por que não canta? Por que não ora? Por que não prega? Utilize aquilo que Deus lhe deu para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Muito interessante. Eu e você precisamos crer que Deus cumpre a sua promessa. Sim, senhores, meus irmãos, as nossas orações, elas ficam diante do Senhor. Deus tem um tempo certo para responder. Agora, eu e você que oramos, precisamos vigiar naquilo que pedimos, na certeza de que Deus vai nos dar. Então espere. Leia na Bíblia, aquele irmão Zacarias pediu um filho para Deus. Ele já estava meio velho, Isabel meio velha, já não esperavam mais. Um dia ele estava na presença do Senhor, lá como sacerdote, oferecendo, irmãos, a sua adoração a Deus, e o Senhor veio e lhe falou: Zacarias, você vai ser pai. E ele não acreditou, irmãos, não acreditou. Aí o Senhor disse: então é o seguinte, você vai ficar mudo, só vai falar no dia que a criança nascer. Irmão, não precisa fazer isso não, confia no Senhor, continua crendo, continua crendo, continua crendo, aleluia. Espere a promessa de Deus, meu irmão, como Abraão. A Bíblia diz que Abraão, está escrito lá em Romanos, Abraão esperou as bênçãos de Deus, dando glória a Deus, vai dando glória a Deus e esperando, vai chegar, vai chegar, vai chegar, aleluia. E vamos criar agora um hino bonito que diz que tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, por aí, não é? É bom, tem coisa boa chegando, Jesus vai voltar, esse mundo velho de pecado vai ficar aqui, e nós vamos subir para o céu, glorificando o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. O que me pedes agora, meu irmão? Peça a sua família, peça para Deus abençoar a sua casa, aleluia. E que bênção, meu irmão, glória a Deus. Lembra disto? Aleluia. Você às vezes, irmão, quando aceitou Jesus, morava num cômodo de cozinha, né? Hoje, rapaz,
você mora numa mansão, glória a Jesus, carro novo na porta, amém, glória a Jesus. Lembra, quando você era um novo crente, não perdia um culto, domingo, terça, quinta, culto de vigília, você estava lá, olha, ar livre, vou ajudar, olha, tem visita, eu vou fazer. Era aquele crente sempre espontâneo para ajudar na obra de Deus. Lembra-se disso? Agora você está bem, graças a Deus por isto. Quando você se lembra, você entrega o dízimo ao Senhor. Quando se lembra, quase sempre se esquece, quase sempre se esquece. No dia que dá uma oferta, é que põe no jornal. Meu irmão, por favor, lembre-se, você é simplesmente um mordomo, você é simplesmente um mordomo de Deus. O Deus que tem poder para dar, Ele tem poder também para tirar. Seja mordomo fiel, seja um mordomo fiel, glória a Jesus. Sua família, lembra a esposa, as crianças que no começo você trazia para a escola dominical, mas olha, sabe, hoje, mas evoluiu demais, não sabe, agora os meninos têm aí, tabletezinho, tem lá um telefonezinho celular, tem mais outros negócios aí, e os meninos não tem tempo mais nem de escola dominical, que passou o dia todinho, tic-tic, daquele troço para lá e para cá, vendo o que presta, vendo o que não presta, e aprendendo o que é ruim, e lá está os Pokémon da vida, o Yo-Yo-Go, e o cão que aparece lá, irmão, diabo com chifre, sem chifre, e as crianças gostam daquilo e vivem aprendendo tudo quanto não presta nesse troço, e o pai acha graça, e a mãe sorri. Você está criando um monstro dentro de casa, está criando um monstro dentro de casa. Cuidado, amanhã esse menino que ele aprendeu vai lá para o mundo da delinquência, a violência está imperando no coração dele. Você se esqueceu daqueles primeiros dias, os primórdios da comunhão com Deus, você esqueceu. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer, jamais se esquecerá dele. Aleluia. Prepara, meu irmão, cuidado. O que é que Deus te deu? Deus te deu, honre ao Senhor. A Bíblia manda honrar o Senhor com a sua fazenda. A Bíblia conta que havia um grupo de mulheres, lá no capítulo 8 de Lucas. Lucas diz que havia um grupo de mulheres que sustentava Jesus e os discípulos, estava lá, sustentava com as suas fazendas. Meus queridos irmãos, amados, eu não conheço alguém, por ser fiel a Deus, que abriu seu coração contribuindo, irmãos, para ficar pobre na miséria. Eu não conheço. Todos eles Deus abençoou, a todos Deus abençoou, a não ser que o camarada quis fazer negócio com Deus, e como ele não é honesto, ele quer fazer o negócio com Deus como fazia Jacó, junto com Labão, o sogro dele, e começou a ser, Labão só passava o rodo no Jacó, né? Enganou ele várias vezes. Cuidado com a sua vida, veja o que Deus colocou na sua mão, sirva a Deus com alegria, seja na igreja do Senhor um exemplo dos fiéis, alguém que a igreja pode olhar para você e dizer: olha, aquele irmão é um santo homem de Deus, aquela mulher é uma santa mulher de Deus, ela tem o coração na obra, ela ajuda, ela ora, ela visita, ela aconselha, ele de igual maneira sempre tem um tempinho para servir a Deus. Amados, o Senhor Deus esta manhã está dizendo: o que me pedes agora? Companheiros, como pastores, o que é que nós estamos pedindo ao Senhor? O que é que nós estamos pedindo ao Senhor? Dinheiro? Na verdade, Deus é intelecto puro, e Ele abençoa, Ele derrama a sua graça abençoadora sobre a nossa mente. E é claro que a nossa mente, ela é desenvolvida com a graça de Deus. E queridos, e como é bom quando nós entendemos que dependemos do Senhor e ficamos pedindo a Ele graça, peça a Ele sabedoria, peça a Ele temor, peça a Ele amor, peça a Ele dedicação pela obra de Deus, peça a Ele, sobretudo, amor pela igreja do Senhor.
com certeza, Deus não vai te negar. Ele vai abrir o celeiro e vai dar a você tudo quanto você precisa para a sua vida ministerial. Meus queridos irmãos, eu tenho visto homens tão simples, verdadeiros autodidatas, homens que estiveram na escola, na época até o primário, e hoje Deus tem abençoado, são grandes intelectuais, grandes teólogos, porque Deus encheu a sua mente com a sua graça salvadora. O que me pedes agora? Aleluia. Queridos irmãos, eu devo terminar, mas devo terminar aconselhando a cada um de nós: não perda as suas oportunidades que Deus tem concedido à sua vida. Paulo nos aconselha, aproveitando bem as oportunidades, Colossenses 4 e 5, escute bem, aproveite as oportunidades de Deus, mas aproveite dentro da direção de Deus, lembrando-se sempre, meu querido irmão, que Ele que dá a oportunidade, é Ele que dá a bênção, e Ele nos concede, e nós somos apenas o receptador, recebemos, somos recipientes de Deus, recebemos dEle, e daqui nós devemos transmitir para aqueles que estão em volta de nós. O irmão Neemias, o que ele recebeu do Artaxerxes, irmãos, ele foi a campo, e que instruções maravilhosas. Este homem chega em Jerusalém. Quando ele chegou, irmãos, me parece, quando nós enviamos assim, às vezes um obreiro, irmão, você vai para tal cidade, para tal igreja, alguns um pouco mais espertos, eu não sei, pergunta logo: pastor, quantos habitantes tem a cidade? Eu digo: meu irmão, você não vai ser prefeito, você vai ser pastor. Não se preocupe com os habitantes, você não é pastor, cuidado. Mas, meus irmãos, Neemias, a primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele chegou à noite, pegou ali um cavalo e saiu olhando o estado da cidade. Meu irmão, primeiro olha o estado do campo que você está recebendo. José fez assim quando recebeu a responsabilidade lá, irmãos, do faraó, que lhe colocou como administrador. Olhe, vê lá. Você, meu irmão, primeiro vai conhecer a igreja. É interessante, às vezes você está substituindo alguém. Eu quero dizer para o senhor, substituir um pastor que vai bem na igreja, bem no campo, não é fácil. Quando o pastor não vai bem, não é tão difícil, mas substituir alguém que vai bem, não é fácil. Agora, companheiro, cuidado. Ora, se você não pode falar bem daquele que saiu, também não fala mal, passa a página. Olha, igreja, nós estamos num novo período aqui, nós colocamos aqui um pastor aqui num setor, havia acontecido lá um acidente muito grande, e foi tratado aqui por nós no ministério, e quando esse pastor chegou lá, alguém: pastor, e aquele negócio? Eu não sei se foi tratado no Belém. Aqui eu virei a página, aqui nós estamos ocupados em cuidar da igreja do Senhor. Meus queridos irmãos, que coisa boa. Neemias deu uma olhada, viu tudo quanto era necessário fazer. Aí, irmãos, fez uma conclamação. Ele chamou o povo a si e distribuiu os serviços. É bem verdade que nem todos aceitaram. Havia ali um grupinho, irmão, um grupo. Você falou hoje aqui, que escreveu na sua fala lá, a nata, né? Havia a nata do povo, aqueles que tinham dinheiro, né? Olha, aquela gente, e simplesmente Neemias chamou aquela gente e disse: olha, o trabalho aqui é incomum. Aqui, olha, quem tem dinheiro vai trabalhar, quem não tem vai trabalhar, quem é teólogo vai trabalhar. Olha, o caso é reconstrução. Quando você chega no capítulo 3 do livro de Neemias, você vai ver, irmãos, que todos estavam em pé de igualdade, um trabalhando ao lado do outro. Estava todo mundo em pé de igualdade. Meus queridos irmãos, grande na obra do Senhor é só Jesus Cristo, nosso Pai. O mais que somos todos iguais, todos iguais. Aleluia. Grande é só o Senhor Jesus. O Neemias, irmãos, olha,
E olha, mas há uma coisa, irmãos: o escolhido de Deus, escute bem, minha irmã, você que é escolhido, escute, você vai passar provação, você vai passar dificuldade, porque Deus prova a nossa fé. Sim, senhores, Deus prova a nossa fé. Olhe, meus irmãos, a Bíblia nos conta que Neemias foi tão perseguido, até pagar o profeta para profetizar mentira contra ele. Coisa absurda. Grupinhos, carta anônima. Isso já é velho, rapaz. Essa coisa de carta anônima, isso é coisa velha, isso é coisa do tempo de Neemias. Olha, já tinha isso aí. Não é novidade, não. Mas olha, irmãos, Neemias simplesmente dizia: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. Vocês estão lá embaixo, vocês estão lá embaixo do pecado, eu estou aqui em cima com o meu Deus, trabalhando com o seu povo na sua obra. Meus queridos irmãos, aquilo que durante dezenas de anos estava em escombros, Deus usou Neemias e o seu grupo. Quantos dias ele gastou? 52 dias ele restaurou todos os muros. Queridos irmãos, que coisa boa é trabalhar na direção de Deus. O que é que você pede agora? Peça graça a Deus. Aleluia, peça graça a Deus. Se você perdeu aquela esperança, peça para o Senhor Deus renovar a sua esperança. Se a sua fé está combalida, peça a Deus para aumentar a sua fé. Meu querido irmão, se a tristeza se apoderou do seu coração, peça a Deus a alegria. Ele vai abrir a sala da bênção, do conforto, e encher a sua vida de paz. Peça a Deus, Ele tem tudo para lhe dar. Irmãos, há pessoas que na vida espiritual começam, mas quando chega na metade do caminho, se cansa. Com os hebreus aconteceu assim. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, diz que eles pararam, e Deus chamou o homem de Deus, chamou Moisés: diga para o povo que já descansou o suficiente, já pararam, vamos começar tudo de novo. Meu querido irmão, este livro nos ensina como devemos renovar a nossa vida espiritual, o nosso altar diante do Senhor. É verdade, irmãos, que Tobias, irmãos, e Sambalate e o Gesem, aquele trio, um trio do inferno que perseguia tanto ao servo de Deus, a Neemias. Mas essa gente, irmãos, é interessante que eles oprimiram, perseguiram até o fim. Quando muro restaurado, governo estabelecido, cada coisa no seu lugar, o Neemias disse: agora vocês fiquem aqui, porque eu tenho um compromisso com o meu rei, eu vou voltar para a minha terra. Quando ele volta para a terra, simplesmente, irmãos, o Tobias arranja um parentesco com o sacerdote. Que coisa tremenda! E sabe, companheiros sacerdotes, cuidado nas intromissões da família, cuidado com os egressos que vão chegando na família. Cuidado, vê lá com quem é que tua filha está casando, vê lá com quem é que teu filho está casando. Tem cuidado. E o sacerdote, irmão, não teve esse cuidado, e pegou o Tobias, irmão, e pôs o Tobias para morar dentro da câmara aonde se guardavam os dízimos. Colocou um cabrito na roça de milho, viu? Coisa terrível. Mas, irmãos, quando Neemias voltou, chegou, reuniu o pessoal e disse: cadê o pastor fulano? Cadê fulano? Cadê os irmãos? Eles saíram. Mas por que saíram? Não tinha mais pão, celeiro, não tem mais nada, só tem Tobias agora. Não tem mais nada, só tem Tobias. O que, irmão? Não tem. E eles foram porque não tem mais pão. Meus irmãos, é a primeira ação judicial de despejo que a Bíblia conta, irmãos. Ele chegou e disse: olha, sem clemência, pega Tobias, a família, os móveis, joga tudo na rua, faz uma limpeza, porque vamos começar a vida nova. Deus vai mandar pão para os obreiros, Deus vai mandar alimento no celeiro. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, não tem acordo com o pecado, não tem acordo com Satanás,
mas fica na presença de Deus, desfrutando daquilo que Deus coloca à nossa disposição. O Senhor te disse: peça o que quer, peça coisa boa, e do céu virá para a sua vida. Amém.